Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e vou estar trazendo uma palavra de reflexão para os irmãos, para deixar aí no canal Papo do Alto, falando das coisas de Deus, amém? A palavra que eu quero deixar para os irmãos se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante, onde a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Vou ler o versículo 13. Em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Irmãos, quando Paulo fala aqui que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é o evangelho? O evangelho, ele é uma boa notícia, mas uma boa notícia a respeito do quê? Uma boa notícia que trata sobre o quê? O evangelho é uma boa notícia a respeito pelo meio a qual Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nos tornou filhos de Deus. O meio pelo qual a obra de Cristo nos salvou. Mas para mim entender essa boa notícia, toda boa notícia ela vem acompanhada do quê? De uma má notícia. Então, para mim entender essa boa notícia, eu preciso primeiro entender a má notícia. E que má notícia é essa? Vamos ver o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3. Em Romanos 3, do versículo 10 em diante, a palavra de Deus diz assim: Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto com as suas línguas. Enganam, veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Amém? Essa aqui é a má notícia, irmão. Essa aqui é a má notícia. Que não há um só justo sequer que busque a Deus. Que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, é sem exceção. Qual que é a má notícia? É que se a gente parar e analisar o versículo 23 e ler ele com uma profundidade, não como uma visão futura, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não é que vai estar, não é que estarão, a Bíblia diz, estão. Então é uma condição presente, uma condição atual. Então se a gente pensar numa condição presente, uma condição atual, a gente vai chegar numa reflexão que talvez pode chocar você. Me chocou quando eu tive esse entendimento. Todo homem sem Cristo, todo homem sem Deus, a condição atual dele é de inferno. A condição atual dele
é infernal. As pessoas não vão para o inferno. Algumas delas saem de lá pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Talvez isso para você possa soar como uma heresia, talvez isso para você possa soar como uma afronta, talvez isso para você possa soar como uma acusação, mas não, irmão, entenda, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, assim, por mais correto que o ser humano possa ser, por mais correto que a pessoa possa ser, por mais boa intenção que a pessoa tenha, por mais amigável que a pessoa seja, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Qual é a imagem que as pessoas têm do certo e do errado? As pessoas pensam assim, reflita e seja sincero comigo. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não faço nada de mal para as pessoas, eu nunca fui preso, eu nunca cometi crime nenhum, eu não fico em boteco, eu não me meto em briga, eu tenho um trabalho honesto, eu tenho minha família, cuido dela, tenho um salário bom e de vez em quando eu ainda vou para a igreja e não fico em boteco. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa justa. Como que você está dizendo para mim, irmão, que eu estou no inferno sendo uma pessoa boa desse jeito? É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia diz. Então, você tendo todas as prerrogativas, você tem tudo para permanecer no inferno sem Jesus. Mas qual que é então a boa notícia? Seria uma péssima notícia se a gente ficasse só com isso. Se aqui fosse o final da história. Se aqui acabasse e falasse, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se esse fosse o versículo final da Bíblia, estaríamos condenados. Estaríamos totalmente perdidos, sem uma chance, sem uma válvula de escape para ter uma oportunidade de sair dessa condição. Mas daí a Bíblia nos fala, no mesmo livro que eu comecei lendo de Efésios, vou ler o capítulo 2, que ele começa dizendo assim: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com os que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu que andássemos nela. Amém. Essa é uma boa notícia. A boa notícia de que estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Cristo veio. Na cruz ele se entregou como sacrifício vivo, morreu pelos nossos pecados, pagou pelas nossas dívidas que tínhamos com o pecado porque estávamos condenados, como eu acabei de ler em Romanos 3. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e o pecado na cruz, para nos trazer vida e vida
eterna. Ou seja, nos tirou de uma condição infernal a qual vivíamos e nos colocou assentado junto com Cristo nas regiões celestiais. Essa é uma boa notícia, cara, que você pode sair da situação a qual você está. Talvez você vai ver essa mensagem e não vai concordar, porque você vai falar assim: poxa vida, mas eu sou bom, eu não faço nada de ruim para ninguém, eu sou um cara legal, sou uma pessoa bacana, né? Eu não tenho por que me sentir no inferno. Porque entenda, irmão, não é o que eu faço de bom que eu vou para o céu, nem o que eu faço de errado que eu vou para o inferno. Primeiro, porque não é pelas minhas obras que eu sou salvo. É um dom de Deus, isso não vem de nós. E não é o que eu faço de ruim que eu vou para o inferno, porque sem Cristo eu já estou nele. Independente das minhas atitudes, sem Cristo eu já estou no inferno. Eu sei que isso pode parecer um pouco pesado para você, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Não tem como a gente ir contra isso. Eu não estou aqui para te colocar medo, sabe? Eu não estou aqui para acusar você, não. Eu estou aqui para te abrir os olhos e te trazer uma boa notícia. Porque talvez você está vivendo como isso que eu falei. Um emprego legal, uma família bacana, um salário da hora, e de vez em quando ainda você vai para a igreja. Mas deixa eu te falar, a sua vida sem Cristo é de inferno. Então eu estou vindo aqui para que você venha entender e refletir sobre isso e entenda que há uma boa notícia. Cristo é a boa notícia. Cristo veio e pagou pelos nossos pecados na cruz. Nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Isso é a alegria do nosso coração. É saber que pela graça nós somos salvos. Não foi algo que eu fiz porque eu não merecia. A Bíblia diz que enquanto eu vivia em transgressões e pecados, Ele veio e pagou pelos nossos pecados. Então talvez você está vivendo uma vida que você acha que no final, quando você descer a sepultura, você vai... as pessoas vão escrever lá, né, na sua página, no seu Facebook, que Deus te receba de braços abertos. Mas entenda que só tem um meio pelo qual você chega até Deus. É Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso daqui, é uma boa notícia. Que Cristo veio e pagou pelos nossos pecados. Mas para mim desfrutar dessa boa notícia, eu preciso primeiro reconhecer a má notícia. Qual é essa má notícia? Que eu vivo em pecado pelo pecado do Adão no jardim. Porque de Gênesis 1 a 3, o homem se relacionava com Deus. Deus vinha ter com o homem na toda viração do dia, se relacionar com ele. Então, por meio do pecado de Adão, de Gênesis 3 para frente, o homem é expulso do jardim, ou seja, expulso da presença de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, o homem se relacionava com Deus. Do capítulo 3 para frente, o homem passou a não se relacionar mais com Deus, porque o homem peca e é separado da imagem e semelhança de Deus. Então, o que é o Evangelho? Qual é essa boa notícia? É Cristo novamente nos trazendo para esse lugar da presença. É Cristo nos chamando de volta para esse lugar a qual a gente não deveria ter saído. É Cristo nos reconciliando com Deus, ou seja, Deus nos reconciliando com Ele mesmo. Porque o pecado de Adão no jardim nos condenou a uma vida de pecado. Mas o ato de Jesus na cruz nos liberta dessa sentença de condenação eterna. Porque agora, por meio de Cristo, a gente é salvo pela graça, porque a gente não merecia. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor que Deus fez por mim sem eu merecer. Então, agora eu entendo que eu era um cara totalmente errado, totalmente pecador, que não tinha mais uma situação, não tinha uma expectativa, não tinha uma esperança de salvação. Mas em Cristo há essa esperança, em Cristo há essa boa notícia de que aquilo que através de Adão refletiu para toda a humanidade,
assim também o ato de um só homem, ou seja, Jesus Cristo na cruz, nos deu a oportunidade agora de sair dessa condição infernal. Adriano, o que então eu preciso fazer? Cristo já pagou por mim, está tudo certo? A Bíblia diz que os que estão em Cristo não há condenação. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem dos seus erros e dos seus pecados, Jesus salva. A Bíblia diz que aqueles que andam em novidade de vida é os que foram salvos. Então, eu simplesmente dizer que eu estou salvo não me dá o direito da salvação. O que vai evidenciar se eu estou salvo ou não, a Bíblia diz que são os frutos. Que fruto é esse? Os frutos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus ele vem para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então talvez você faz as coisas certas à sua maneira. Talvez você busque uma justiça que é sua e não de Deus. Talvez você busque um juízo que é seu e não de Deus. Porque você não tem a revelação do Espírito. Com isso você vive de uma forma que não agrada ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando a gente entende o sacrifício de Cristo na cruz, quando a gente se arrepende dos nossos pecados que a gente cometeu, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida e ele transforma. A Bíblia diz que a gente não deve mais agora se portar com os padrões do mundo, mas em tudo renovar o nosso entendimento. Ou seja, a palavra de Deus é para transformar a minha consciência. A palavra de Deus é para me lavar de todos os meus pecados. A palavra de Deus é para me disciplinar a viver uma vida agora piedosa diante das pessoas e diante de Cristo. Porque Deus me reconciliou com Ele, mas me reconciliou também com o próximo, porque a cruz não é só na vertical, ou seja, não é só eu e Deus, é eu, Deus e o próximo, na horizontal. Então, quando eu entendo dessa forma, as pessoas que me fizeram mal, eu não vou mais agora se importar com elas, porque eu sei que agora eu tenho Cristo, e eu, tendo Cristo, eu vou agora ser bênção na vida dessas pessoas que me fez mal. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus nos salvou pela graça, o que é a graça? É um favor imerecido. Ou seja, Jesus na cruz ele tinha tudo para salvar quem? Ele tinha tudo para salvar ele mesmo. Mas ele não salvou ele mesmo. Ou seja, pela graça, ele se entregou como um sacrifício vivo para me salvar e te salvar. Então, se eu sou salvo pela graça, agora eu recebi algo que eu não merecia. Então, eu recebi um favor imerecido? Sim. Mas agora eu vou ficar procurando um favor imerecido? Não. Por quê? Porque a graça agora me fez entender pela palavra que agora eu sou favorável à vida das pessoas. O presente que eu recebi de Cristo, agora eu vou ser presente na vida das pessoas. Adriano, mas como assim? Agora você passa a ser bênção na vida daquelas pessoas que talvez te fizeram mal. Porque é isso que Cristo fez. Ele foi bênção na vida das pessoas que negaram Ele. Ele foi bênção na vida das pessoas que maltrataram Ele. Ou seja, eu e você. Mas pela misericórdia do Senhor e pelo Espírito Santo que habita dentro daqueles que buscam, daqueles que foram alcançados por essa palavra, a mente foi transformada. Fomos renovados pela palavra. E agora já não há mais condenação, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então, essa é uma boa notícia. Esse é o Evangelho de Cristo. Que somente por meio dele a gente consegue ser salvo. Como eu disse, talvez você não vá concordar com isso, mas isso é para abrir o seu coração. Para isso, é para abrir o seu entendimento. E você passar a entender que não é aquilo que você faz que te dá um direito de salvação, mas é aquilo que já foi feito por você na cruz, ou seja, o sacrifício de Cristo. Se a gente não entender o sacrifício de Cristo, por mais bom que eu seja, por mais correto que eu seja, por mais honesto que eu seja, sem Cristo eu tenho tudo para permanecer no estado atual, de inferno, sem Cristo. Mas isso não é uma má notícia. A boa notícia é que Cristo já veio, cara, e já pagou por nós.
Então agora é hora de nos arrepender, de voltar o nosso coração para Cristo, se entregar para Ele como um sacrifício. A Bíblia diz que temos que se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável e apresentar um culto racional ao Senhor. Então, irmãos, que essa palavra possa chegar até o coração de vocês e vocês possam ser transformados e edificados nelas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma revelação de quem Cristo é na vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa mudar e transformar cada um de vocês a todo instante. Que essa palavra ela possa alcançar e chegar até vocês como uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, que separa a alma do espírito, para que você não viva mais por sentimentos e emoções, mas você passe a viver pela revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você venha sentir uma tristeza no seu coração quando você ouvir essa palavra, para que a tristeza gerada por Deus traga em você um arrependimento, e esse arrependimento possa trazer para você salvação. Amém, irmãos? Eu fui alcançado por essa palavra, e eu estou aqui para repartir ela com vocês, de alguma forma para que vocês possam ser edificados, assim como eu fui edificado. Amém?